1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo, capítulo 3. Em seguida, Paulo indica a Timóteo as qualidades necessárias para um bispo ou diácono, bem como as que deviam possuir as mulheres destes. Supõe que alguém tem o desejo de empreender esta obra de episcopado. E era uma boa obra. Cuidar das almas e estar atento ao comportamento dos fiéis. Velar por eles a fim de que os membros de Cristo respondam ao amor do Salvador e não percam nenhum privilégio cristão. Fazer isso, mantendo essa ordem feliz e essa unidade preciosa que tenha lugar nesse tempo. Proteger o rebanho do Senhor contra os lobos roubadores que procuravam invadi-lo era uma obra muito preciosa. E aquele que, da parte do Senhor, desejava ardentemente o bem das almas, podia aspirar, dedicar-se a um tal trabalho. O apóstolo bem o sentia. Chamar essa obra uma obra
uma boa obra, era uma palavra verdadeiramente fiel, verdadeira e fiel. Mas algumas qualidades são necessárias para se estar pronto para semelhante cargo. Não se encontram dons na lista dessas qualidades, a não ser que se considere dom o ser apto para ensinar, mas esta mesma capacidade é apresentada como uma qualidade. O homem deveria ser apto para isso, e não como um dom. A faculdade de se servir da verdade para instruir os outros é muito útil no cumprimento do cargo de ancião, sem que nos seja propriamente dito que o ancião esteja publicamente na igreja, ensina publicamente na igreja. O essencial são as qualidades que dão a força moral. Timóteo não foi deixado em Éfeso para estabelecer anciãos, mas Paulo dá-lhe instruções acerca das qualidades que devia reunir um bispo, e Timóteo devia velar para que os anciãos as possuíssem. Não é necessário entrar nos pormenores dessa qualidade. Elas são bastante simples, tal como as que deve possuir um diácono. Aqui também encontramos qual foi o erro cometido pelo diabo. Elevou-se com o pensamento da sua própria importância. Ver Ezequiel 28. A artimanha do diabo é outra coisa. Se um homem não tiver boa reputação, facilmente cederá ao inimigo, pois não ousará enfrentá-lo corajosamente. Notamos que o apóstolo fala das mulheres dos diáconos e nada diz acerca das dos bispos, a não ser que estes deviam ser maridos de uma só mulher. É que os bispos exerciam o seu serviço ocupando-se com as almas e exercendo autoridade sobre a igreja. Com estas atribulações, as mulheres não têm nada que a ver. Os diáconos, ao contrário, se ocupavam necessariamente com pormenores e circunstâncias familiares, e neste gênero de trabalho as mulheres podem muito bem ocupar-se e serem, muitas vezes, bastante úteis. Porém, nos cuidados espirituais de um ancião, elas não tinham nada que fazer. Assim, as mulheres dos diáconos deviam ter qualidades que fizessem respeitar a reputação de seus maridos e, ao mesmo tempo, preservá-las de se intrometerem na vida alheia com mexericos. A fidelidade do exercício no serviço de diácono, que, com efeito, é dos mais delicados e exige muito amor cristão e paciência, era um meio de adquirir força na obra de Deus. Estevão e Filipe são exemplos disso. A sua força espiritual cedo os levou muito além do seu serviço como diáconos. O que seria a igreja nesses felizes tempos? Era o que, aliás, é sempre aos olhos de Deus, mas o que ela era de fato, num tempo em que o amor se manifestava numa ordem mantida pela energia do Espírito Santo e a unidade do corpo se desenvolvia pela ação de todos os seus membros, era a casa de Deus. Graças a Deus, porque ela o é sempre. Mas que diferença no seu estado prático de então e agora. Examinemos, porém, o caráter que o apóstolo dá aqui à igreja sobre a terra. Paulo escrevia, esperando poder ir em breve, mas no caso de ainda demorar muito tempo,
dava instruções a Timóteo para que este soubesse como devia se conduzir. Depois explica o que é a igreja, versos 14 e 15. Em primeiro lugar, a igreja é a casa de Deus. Deus habita ali, sobre a terra. Vê Efésios 2, 22. Facilmente se compreenderá que se trata da igreja sobre a terra, pois trata-se de se saber como era necessário conduzirem-se nela. Mas esta verdade é muito importante, visto dar à igreja um caráter da mais alta importância para nós, pelo que concerne a nossa responsabilidade. Quando falamos da igreja, não se trata de um objeto vago, formado de mortos e de vivos, de uma coisa que não se sabe ao certo onde se encontra, porque uma parte está viva sobre a terra e a outra é composta por almas no céu. A igreja é a casa de Deus neste mundo, na qual temos de nos conduzir, seja qual for a posição que ocupemos, como convém à casa de Deus. Deus habita na igreja sobre a terra. Devemos pensar muito seriamente nesta verdade. Tudo o que tende a lançar a confusão na apresentação da verdade, pela noção de que alguns estão mortos e que nem toda a igreja está na terra, vem do inimigo e está em contradição com a palavra de Deus. A igreja, considerada como subsistindo na terra, é a casa de Deus. Em segundo lugar, ela é a igreja do Deus vivo. Deus, em quem está o poder da vida, em contraste com os homens e com os ídolos mortos, tem uma assembleia fora do mundo, que ele separou para si mesmo. Não é uma nação como Israel. Este povo era a Assembleia de Deus no deserto. A igreja é agora a igreja do Deus vivo. Em terceiro lugar, ela é a coluna e o sustentáculo da verdade. Cristo, na terra, era a verdade. Ele sempre a é, mas o era sobre a terra. Mas agora está escondido em Deus. A igreja não é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É a sua palavra que é a verdade. A palavra existe antes da igreja. É a fé na verdade que a congrega. Mas a igreja é o que mantém a verdade sobre a terra. Quando ela estiver longe, os homens serão entregues a uma energia do erro. Pode acontecer que não haja senão um pequeno remanescente, daqueles que se dizem cristãos, que guardam a palavra de verdade, mas não é menos certo que a igreja, enquanto estiver neste mundo, é o único testemunho da verdade sobre a terra. É o testemunho de Deus para apresentar a verdade perante os homens. Finalmente, o que Deus reconhece como testemunha será o fraco rebanho de Filadélfia e, em seguida, o que está na posição responsável de ser a igreja, Laodiceia, será vomitado da boca de Cristo e ele próprio toma o caráter do Amém, da verdadeira e fiel testemunha. Apocalipse 3, 7 a 22. Mas a igreja, enquanto implantada por Deus sobre a terra, é a coluna e o sustentáculo da verdade. Aqui não se trata de autoridade, mas sim da manutenção e da apresentação da verdade. O que não mantiver a verdade
nem a apresentar, não é a igreja, tal como Deus a entende. A presença do Deus vivo e a profissão da verdade são, pois, os caráteres próprios da casa de Deus. Em toda parte onde estiver a igreja do Deus vivo, em toda parte onde estiver a verdade, ali é a sua casa. O mistério da piedade que está no próprio centro daquilo que a igreja mantém perante o mundo é muito grande e refere-se essencialmente à pessoa de Cristo. Naturalmente, o apóstolo não desenvolve aqui todas as diversas partes da verdade, mas apenas o que representa o centro vivo de tudo, o que é essencial nas relações entre Deus e os homens. Deus foi manifestado em carne. Maravilhosa verdade, com efeito. Ali, onde tudo é confusão e pecado, na natureza daquele em quem todo este pecado e toda esta confusão são introduzidos. Aquele que é o centro de toda a bênção e que é a própria luz, aquele que põe tudo no seu lugar como luz, moralmente, e que, pelo fato da sua presença, mostra que o amor está acima de tudo. Deus, que é amor, foi manifestado em carne. Onde estava o pecado, lá estava o amor acima do pecado. O homem, que é escravo do mal, vê aqui, na sua própria natureza, a fonte e o poder de todo o bem. No meio do mal e da fraqueza, o próprio Deus foi manifestado na natureza humana. Sofreria ele a sorte do homem, a escravatura comum a todos? De modo nenhum. Na realidade, nas mesmas circunstâncias que o homem, na mesma natureza que ele foi demonstrado superior a todo o mal, perfeito sob todos os aspectos. A ausência de todo o pecado nele foi posta em evidência pelo poder do Espírito Santo durante toda a sua vida, se os homens tivessem podido discerni-lo. E, de fato, ele fora manifestado à consciência de todo homem, porque ele era a pura luz que brilha sobre todos, e com poder pela ressurreição. Vê Romanos 1:4. Assim, Deus tornou-se visível aos anjos e foi pregado entre as nações, pois ele não é apenas o Deus dos judeus. Assim, tornou-se objeto de fé no mundo, pois não apareceu em manifestação de um poder visível para assumir a sua glória e os seus direitos. E, enfim, tomou um lugar na glória de onde tinha descido. É assim que Deus é conhecido na igreja, de harmonia com a verdade. Não haverá verdade se esta revelação da pessoa de Cristo não for mantida. É digno de nota o fato de o apóstolo, nesta epístola a Timóteo, e nem mesmo na segunda, em particular, falar das relações dos cristãos com Deus como seus filhos, nem dos privilégios dos filhos, ou do que é conhecido por dentro na intimidade da família. O que o preocupa são as verdades essenciais ao testemunho perante o mundo, o que a igreja é por fora, o que ela é como testemunha de Deus perante os homens. Ela é casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Paulo fala do que ela é, como responsável no mundo, e para que todos aprendam o que Deus é.
o mistério da piedade, de que ela é o vaso para testemunho, corresponde a este dever. É esta a grande e essencial verdade sobre a qual está fundada toda a relação de Deus com os homens, por meio da qual Deus tem relações com a humanidade. Por isso o apóstolo diz no verso 5 do capítulo 2: porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não se trata aqui dos privilégios dos filhos, nem da esposa celestial de Cristo, mas sim da base das relações de Deus com todos os homens. Por isso o Pai não é nomeado, nem mesmo o Espírito, exceto em relação com a pessoa do Senhor, como legitimação do seu testemunho. Mas Deus é mencionado como o mediador, para tornar o homem e a igreja vaso e depositária desta verdade do testemunho de Deus. Caso contrário, o serão dos maus espíritos que procuram desviar os homens da fé. Isto merece toda a atenção. Não só, como dissemos no outro lugar, o testemunho da graça do Evangelho mantém os grandes princípios eternos da natureza e da glória de Deus e das suas relações, segundo a sua glória, com os homens. Mas Paulo, mesmo no cuidado que tem para que a igreja seja cuidada e garantida, na sua ausência dos assaltos do inimigo do exterior, e da desordem, e das coisas que não convêm no interior, não fala dos privilégios próprios da igreja. Coloca Deus ante os nossos olhos e o Senhor Jesus Cristo, Deus na majestade da sua verdade imutável, nas suas relações com o homem. Na revelação de si mesmo em carne. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, habitando na igreja, a fim de que esta apresentasse a verdade e a manifestasse perante o mundo. A verdade, como temos visto, com respeito a Cristo, a revelação de Deus nele. Deus quer estar em relação com os homens. É assim que ele cumpre essa vontade. A igreja mantém sobre a terra os direitos de Deus, Criador e Salvador. A ordem moral devia ser mantida na igreja para que ela pudesse fazer face ao inimigo que está no mundo e sustentar esse testemunho. Farei agora a leitura de algumas notas explicativas de alguns termos dispostos no decorrer do texto anteriormente lido. Elas são como um apêndice deste capítulo. 1. É assim que se lê nas versões antigas, mas eu não vejo razão para que a respectiva palavra usada no texto grego se não aplique às mulheres dos anciões. A continuação das instruções é: da mesma sorte os diáconos, da mesma sorte as mulheres. Veja-se, contudo, as observações da página seguinte. 2. Alguns traduzem pronto para aprender. 3. Veja-se a nota precedente, nota 1. 4. As palavras ancião, presbítero e bispo tinham um significado idêntico. Bispo significa o que vigia, o vigilante, o observador, o cuidador. É uma atribuição exclusiva
aos homens. Diácono significa servo. O diácono era o que servia às mesas. Os diáconos são servos da igreja no sentido material e espiritual. Não mandam na igreja, mas zelam por sua honra. 5. Achamos conveniente esclarecer que, nestes estudos, as palavras igrejas e assembleia ocorrem com significado idêntico. 6. A igreja ou assembleia não ensina. Os doutores ensinam a assembleia, mas, pela sua fidelidade em manter firme a verdade ensinada, ela a sustenta no mundo. 7. Assim, para julgar o que é a igreja, é preciso conhecer e saber distinguir a verdade e o Deus vivo. É o que diz o apóstolo quanto ao indivíduo. O Espírito é a verdade. A verdade e o Espírito são pontos capitais que decidem entre a incredulidade e a fé. Ora, a palavra de Deus é a verdade. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.